Esse vídeo é material complementar do meu novo e-book 5 ferramentas essenciais para trabalhar com criação de símbolos no Illustrator. O nome é grande, mas eu considero muito alinhado à proposta dele. Link para download na descrição. Beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Pathfinder, que é uma ferramenta de combinação de objetos. Caso ela não apareça para você aqui, justamente porque a minha workspace é personalizada, você vai clicar em Window, lá embaixo, Pathfinder, ou o atalho Shift Ctrl F9. Só que antes de falar um pouco da própria ferramenta, eu vou explicar duas coisas, que é sobre ordem de camadas e seleção, que é muito importante na hora que você for utilizar. O resultado final da Pathfinder vai mudar de acordo com a ordem de camadas, principalmente. Então vamos lá. Eu venho aqui na Rectangle Tool, vou criar um retângulo de tamanho 350, tá? Vou deixar 10 pontos para dar para ver legal. Seguinte, uma elipse aqui, mesmo tamanho, só que esse ano eu criei primeiro essa forma do quadrado e depois essa forma da circunferência. Se eu por acaso criar outra forma de quadrado aqui, ela aparece na frente da circunferência, e isso justamente acontece por causa da função, vamos dizer assim, que é Drawing Modes, que está aqui, ó, esse triozinho aqui, e por padrão ele fica no normal, ou seja, cada forma que eu crio a partir da forma anterior, ele vai colando na frente. Caso eu queira mudar isso aqui, eu posso tanto clicar nesse botãozinho, para inverter agora vai ser Behind, né? Draw Behind, ele vai colar sempre atrás dos desenhos que eu estou fazendo, ou aperto o atalho aqui, ó, Shift D. Agora, se eu criar um retângulo aqui, ele vai aparecer atrás da circunferência, isso por padrão. A última opção também é o Inside, acho que é menos importante da gente tratar aqui agora. Vamos ficar só com esses dois aqui, a Normal e a Behind. Em questão de recorte, por exemplo, eu quero que essa forma aqui da circunferência ela vá para trás da forma do retângulo. Eu posso tanto fazer alteração aqui nas layers, mas vamos deixar só a parte dos atalhos. Cliquei, Ctrl X, né, para recortar a imagem daqui. Se eu clicar na circunferência e apertar Ctrl B, ele vai colar aqui, back, né? Se a gente olhar aqui, Edit, Pasting Back, Ctrl B. Ah, mudei de ideia, eu quero que ela volte a ser parte da frente do retângulo. Ctrl X para recortar de novo. Clico no retângulo, porque assim eu estou dando o comando certo para o Illustrator aqui, olha. Eu quero que ele fique na frente desse objeto aqui. Que caso a gente tenha mais objetos na tela, eu estou especificando para qual deles eu quero que aconteça na frente. Porque se a gente olhar aqui as layers, o último que eu criei, por causa desses Drawing Modes, ele está na frente de todos. Então se eu faço o seguinte, clico aqui e aperto Ctrl F, né, ele vai colar no local. E vai ficar entre esses dois, porque eu cliquei querendo que fosse só na frente desse aqui, e não desse que é o objeto que está acima de tudo. Então deixa eu apagar aqui. Ctrl F, como eu falei, Edit, que é o Pasting Front. E o último atalho, que é o Ctrl Shift V, que ele vai depender muito de como está o seu Draw Mode aqui, Drawing Mode. Se eu cliquei aqui, Ctrl X, cliquei nele, Ctrl Shift V, ele vai colar no local, né? Edit aqui, Best in Place, ele vai colar no local e na frente desse objeto. Trazendo aquele exemplo de novo aqui, que tem vários objetos, se eu apertar Ctrl X para recortar, cliquei nesse, mudei o meu Drawing Mode para Behind, e aperto Ctrl Shift V, ele vai colar atrás desse objeto, mas está na frente desse objeto, justamente pela ordem das nossas camadas aqui. Isso é muito importante de você entender. Em questão de seleção, que eu falei que também é importante, que a gente vai conseguir trabalhar isso melhor com o Pathfinder, é o seguinte, o último objeto que eu cliquei, a última forma que eu cliquei, perceba que ele captura, vamos dizer assim, as características dele, tá vendo? Se eu cliquei aqui, ele tá vermelho com contorno preto, se eu cliquei aqui, essa parte do Color Picker aparece azul com contorno preto. Se eu quiser, né, criar uma forma aqui, quero criar um retângulo, cliquei e apertei Enter, ele vai capturar as características do meu último objeto clicado. Vou colocar verde aqui só para poder fazer mais uma alternativa. Eu quero criar um polígono.
ele vai capturar as características do meu último objeto, que aqui é o quadrado verde com contorno preto. Viu? Então, para que isso é importante quando a gente vai utilizar Pathfinder? Vamos lá. Eu vou mostrar para você 4 funções, né? Tem mais, óbvio, só que eu estou mostrando as mais populares e as que você com certeza vai precisar utilizar. Então, vamos lá. 2 e mais 2 aqui embaixo. Abrindo aqui o menu, vou até arrastar para o mais próximo, fica mais interessante assim. E são essas aqui: Unite, Minus Front, Intersect e Divide. O restante você pode testar em casa, ver como é que funciona cada um desses. Então vamos lá. A Unite ela vai combinar, juntar isso tudo em um objeto só. Perceba que o que eu falei sobre a seleção e sobre a ordem de camadas é muito importante, porque ela capturou as características do objeto que estava na frente, que é a circunferência. Se eu voltar aqui, cliquei Ctrl X, cliquei Ctrl B, selecionei os dois, Unite, ele vai capturar as características e dá para aquele novo objeto, né, que virou um objeto único, o que estava na frente, as características do que estava na frente. Selecionei esses dois, venho aqui em Minus Front, cliquei, ele vai excluir o que está atrás usando o que estava na frente. De novo, é muito importante que você entenda a noção das camadas do Illustrator, porque eles levam muito em consideração. Fazendo um exemplo aqui, né, Ctrl X, clico nele, Ctrl B, selecionei. Agora quem perde é quem está na frente. Se você quer manter, óbvio, se queira manter a forma, você vai copiar ela, né? Ctrl C, selecionar esses dois, apertar o botão, Ctrl Shift V. Aí você vai ter as duas formas ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá. A terceira opção aqui é a Intersect, que é muito, muito importante. E ela comunica um pouco com a questão da Divide, só que a gente vai ver a diferença agora, né? Intersect, cliquei. Ele vai manter apenas a interseção dos dois objetos. Deixa eu diminuir a opacidade aqui, 30%. Perceba que tem uma forma que é criada através da intersecção do quadrado com a circunferência. E o que ele faz é justamente criar essa forma. Botando aqui a 100%. Cliquei em Intersect, ele vai trazer para essa minha nova forma as características de quem estava na frente. De novo, cliquei, Ctrl X, selecionei isso aqui, Ctrl B, selecionei os dois. Intersect, ele trouxe as características do meu quadrado que estava na frente, que é o vermelho e o contorno preto. E a última ferramenta que eu também acho muito útil, utilizo bastante quando eu vou fazer corte em formas que eu estou trabalhando, que é a Divide. A Divide, que eu falei que ela comunica um pouco com a questão da Intersect, é que agora tudo que se intersecta é uma nova forma. Perceba que aqui em cima ó, ele se transformou em um grupo. Se eu apertar Ctrl Shift G, que é para desagrupar, perceba que aqui na minha layer também ele se entende como grupo. Ctrl Shift G, isso é uma forma, isso é uma forma e isso é uma forma também. E a marca que eu vou usar para exemplificar a prática da Pathfinder vai ser essa aqui, ó, Sunset. Ela é dividida em Final, que é o símbolo final, as guides, que são as circunferências que formam isso aqui, e as grids, que eu optei em fazer apenas grids horizontais, e funciona muito bem. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou copiar as minhas guides e as minhas grids, né? Seleciono aqui. Caso eu queira selecionar o conteúdo de uma layer, sem ter que ficar clicando um por um, eu clico diretamente nesse botão. Isso aqui, caso eu faça qualquer edição de aparência, eu estou editando a aparência da layer. Quando eu clico do ladinho, eu edito a aparência dos itens que estão na layer. Então vamos lá, cliquei aqui com Ctrl, né, para selecionar os dois ao mesmo tempo. Ctrl C e vou ocultar a visualização delas. Eu vou colar aqui em Cut com Ctrl Shift V. Colei no local, né? Eu vou deixar aqui a Final exposta só para a gente entender como é que funciona esses cortes. E vou usar dois cortes em especial aqui. Clique em Pathfinder, caso não esteja aberto. Window, lá embaixo, Pathfinder, cliquei e vou clicar na Divide. Lembrando que a Divide vai entender que as interseções são formas, as formas são formas, ou seja, cliquei aqui, tudo agora é uma forma. Mas lembra que ele está agrupado, aperto Ctrl Shift G para desagrupar. Como eu falei que tudo é uma forma, que isso aqui era uma forma única antes, agora são três formas, essa e essa. O que eu vou fazer nessa etapa é excluir tudo aquilo que eu não preciso.
por exemplo, essas bordas aqui, esses excessos. A questão que eu falei que para deixar final à vista, para a gente poder entender, tá vendo que ele vai criar várias formas com todas as interseções. É bom você sempre dar um zoom para poder apagar mais especificamente. Aqui outro exemplo, tá vendo? Que ele vai descer reto. Aqui eu posso passar o cursor dessa forma. Aqui também é a mesma coisa. A ideia da Divide, para ela ser um uso bem bacana, é de excluir esses excessos, né? A gente consegue substituir, de certa forma, a Shape Builder. É um processo mais trabalhoso, talvez seja, né? Depende muito do seu estilo. Aqui. Só isso mesmo? Tudo certo? E vou selecionar tudo com Ctrl A, né? Que já que está só essa camada aqui e ela não está bloqueada, eu selecionei tudo. Se fosse dessa forma, apertasse Ctrl A, seria de todas as camadas, tá vendo aqui? Mostra que foi selecionada. Mas como é só ela, Ctrl A, volto na Pathfinder e uso a Unite, que ele vai juntar todas as formas. Que agora, ao invés de, sei lá, eu não sei qual é a outra possibilidade de fazer aqui. Então aqui a gente consegue otimizar muito o processo. Clica, eu vou apertar Shift X para poder inverter aqui o Color Picker do que está em contorno, que é preto, para preenchimento. Vou tirar Final e tá tudo ok, tá vendo?